algum tempo já venho me dedicando ao trabalho e ao estudo das ações que versam sobre prestações na área de saúde, né? E o que nós temos verificado é que esse tema nos parece, especialmente pelo julgamento que se iniciou no Superior Tribunal de Justiça algumas semanas atrás, em que se debate sobre a sistemática dos recursos repetitivos, a controvérsia sobre a obrigatoriedade ou não do fornecimento de medicamentos que não estão incorporados nas listagens públicas do SUS. O que nós verificamos é talvez uma dificuldade ou então até mesmo a repetição, a reprodução de soluções que eram dedicadas a essas demandas há 20, a 15 anos atrás, em que o número delas, obviamente, era muito menos expressivo do que é hoje, né? E naquela época se poderia encarar cada demanda dessa, cada pedido que é formulado por um usuário de forma individual, o que nos parece que hoje em dia não seria mais possível pelo volume que essas ações alcançaram, né? Hoje, se nós pensarmos que tem escritórios de advocacia que são especializados no ajuizamento de ações dessa natureza, as próprias procuradorias tiveram que se aparelhar para criar equipes específicas para o enfrentamento de controvérsias dessa natureza, não é? Então, o volume que se alcançou hoje com demandas dessa natureza é muito expressivo, não é? E por isso nos parece que a solução que hoje precisa ser dedicada a esse assunto não é a mesma que era dedicada há 15 anos atrás, né? Naquela época se poderia eventualmente encarar apenas o pedido individual daquele usuário, né? Encarar de forma individualizada aquele pleito, né? O que não é possível hoje pelo volume que se alcançou e porque hoje é necessário enfrentar essas demandas num aspecto coletivo, sob o ângulo coletivo também, não é? Porque, enfim, a repercussão econômica que isso alcançou é extremamente grave, especialmente para os estados e para o Distrito Federal, né? Embora se tenha reconhecido aí pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que os entes públicos são solidários, né? A responsabilidade é solidária pelo atendimento dessas demandas, a verdade é que nós temos verificado que a maior parte dos custos, né, o maior encargo acaba recaindo realmente sobre os estados e sobre o Distrito Federal. Isso se explica por diversos fatores, mas podemos pensar em relação à União, a falta de capilaridade da Justiça Federal, não é? É uma justiça que não está instalada em todas as comarcas, ela é distribuída por alguns pontos dentro de cada estado. Isso obviamente dificulta que seja ajuizada uma ação contra a União e, por outro lado, contra os municípios, embora eles sejam também demandados. A verdade é que se reconhece que a maioria dos municípios tem um aparelhamento muito deficiente ainda e, por conta disso, o maior encargo, a carga mais pesada dessas demandas, os reflexos irradiam com muito mais peso sobre os estados e o Distrito Federal, né? Daí a nossa insistência em tratar desse tema de forma muito cautelosa, muito efetiva, participamos de diversos debates, aqui no CONAS realmente a gente procura se fazer presente da forma mais efetiva possível, não é? Então realmente o que se alcançou hoje foi um patamar de ajuizamento de ações dessa natureza que inviabiliza, ao nosso ver, que sejam tratadas de forma individual, se encarando o pleito daquele usuário de uma forma individualizada, sem considerar a legislação sanitária que foi editada, né? E sem considerar que aquele problema tem que ser enfrentado, como nós dizemos, sob a macrojustiça, né? Tem que ser encarado como um problema de macrojustiça e não de microjustiça. Tem que ser encarado sob um enfoque coletivo, né? Reconhecer que aquela demanda ela se encaixa dentro de um todo muito maior, né? Então o que nós verificamos hoje é um conflito entre interesses individuais de alguns contra um interesse muito maior, coletivo, de um grupo de usuários também muito mais amplo, né? Essa controvérsia que se nos coloca hoje muito clara, né? O direito de alguns poucos contra o direito de muitos outros, né? Se nós pegarmos uma lição de direito administrativo, o manual mais básico que seja, a primeira lição que ele vai trazer é de que as necessidades coletivas elas são infinitas, né? E, por outro lado, os recursos públicos disponíveis para atendê-las são limitados, né? Essa dicotomia que se coloca entre a ilimitação
das necessidades coletivas e a finitude dos recursos que são disponíveis para o seu atendimento. Por tudo isso é que nós, dos estados, do Distrito Federal, temos insistido que essa temática da saúde, que essa temática do fornecimento de medicamentos tem que se dar sob um ângulo coletivo, não é? Reconhecendo que há políticas públicas instaladas já operando para o atendimento dessas demandas, e esse atendimento tem que ser o mais universalizado possível, né? O atendimento individualizado por meio de uma ação judicial, ele acaba não refletindo, na verdade, um melhor atendimento na área da saúde, porque se atende aquela demanda individual e não se reconhece que o atendimento dela, especialmente em medicamentos que de repente refletem altos custos para o poder público, né? Aquele atendimento individualizado, ele coloca em xeque, ele prejudica o atendimento universalizado efetivamente, que teria aptidão para atingir um grupo muito maior de usuários, não é? Então, me parece que qualquer gestor público, especialmente aqueles que são detentores de mandatos eletivos, se tivessem condições de atender a todo e qualquer pedido nesta área da saúde, eu tenho certeza que qualquer um atenderia, não é? A gratidão que um usuário usa por um ente querido, por um familiar, por um amigo ter sido atendido, né, por meio da rede pública de saúde, obviamente uma gratidão eterna, né? Se aquele detentor de mandato eletivo depender daquele serviço que foi efetivamente prestado para se reeleger, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser eleito, vai ser reeleito, vai ter condições de prolongar a sua gestão na administração pública. Mas, infelizmente, como eu disse, os recursos são limitados e as demandas são ilimitadas, né? Então, por muitas vezes, a administração pública ou o gestor tem que fazer uma escolha que a gente diz que é uma escolha trágica, uma escolha difícil, né? Ele tem que escolher entre, eventualmente, atender a demanda individual de um, que consome muitos recursos, né, em prejuízo de uma demanda que poderia ser atendida de forma universalizada e assim atingir uma gama muito mais ampla de usuários, né? Nos parece que hoje realmente é a grande dicotomia que caracteriza as demandas dessa natureza, né? Esse embate entre os direitos individuais de alguns poucos e os direitos coletivos de muitos outros, né? Então, sob esse enfoque que a questão tem que ser enfrentada, e nos parece por isso que a jurisprudência que existe até agora, as soluções que os tribunais dedicaram a essa temática até agora, enfrentavam sob a ótica manifestamente individual, e por isso é preciso uma releitura para que seja, enfim, enfrentada a controvérsia agora sob um ângulo coletivo e universalizado.